Caros amigos, este é o podcast do Instituto Plínio Correia de Oliveira. Ouça agora uma das inúmeras e surpreendentes exposições de Dr. Plínio. Ora, a história só deixa ver toda a sua beleza quando nós a consideramos no seu sentido profundo. E esse sentido profundo da história é a história da salvação. O que é que vem a ser a história da salvação? Os homens foram postos nesse mundo para, aqui na Terra, praticarem a virtude e se salvarem. E o grande problema da vida do homem na Terra é dar glória a Deus nesta Terra e salvar a sua alma para dar glória a Deus no céu. A salvação do homem e a glória de Deus são a razão de ser da vida de todo homem. Se ele deu glória a Deus, amou a Deus e salvou sua alma, a sua vida foi uma vida acertada. Se ele não amou a Deus, se ele não deu a glória a Deus, se ele não salvou sua própria alma, a sua vida foi errada. E o critério na apreciação da vida de todo homem é a sua salvação. Do que adianta um homem ter sido um Alexandre Grande, que tomou toda a Ásia, que chegou até a Pérsia, etc. Do que adianta ter sido isso se ele depois vai para o inferno? Não adianta nada. Por outro lado, tomem o mais desditoso dos homens, o mais doente, o mais pobre, o mais incompreendido, o mais abandonado, o mais perseguido, o mais caluniado de todos os homens. O homem com a vida espantosamente mais longa e que arrasta, portanto, esse martírio por um maior número de anos. Se no fim ele salva a sua alma, está tudo certo. Não tem mais nada, está salva a alma. Ele serviu a Deus, ele realizou aquilo para que ele foi criado, que é de dar glória a Deus. Deus o ama e ele ama a Deus. E ele será feliz por toda a eternidade. A finalidade última é a salvação. Então, nós temos que, na vida dos homens na Terra, há duas sociedades. Uma sociedade que se chama o Estado. Os senhores ouvem falar em países. Cada país é um Estado, simplificando um pouco as noções. E assim os senhores ouvirão falar, por exemplo, do Brasil, da Venezuela, do Canadá, da Inglaterra, são Estados. Bem, qual é a finalidade desses Estados? É organizar a vida terrena bem, com finalidade última de salvar as almas. Qual é a outra sociedade? Cada Estado ocupa um território e abrange um povo. Às vezes, um Estado ocupa vários territórios e abrange vários povos. Não há um Estado que abranja todo o mundo, toda a terra e abranja todos os povos. Isso não existe. Mas existe uma organização que abrange toda a terra e todos os povos. Essa organização é a Santa Igreja. Agora, nesta obra essencial da salvação, que dá o sentido da história, em que medida os homens praticaram mais ou menos a virtude, as suas instituições refletiram mais ou menos o espírito da Igreja, em que medida elas facilitaram as instituições ou prejudicaram a salvação, em que medida as leis, os costumes, os ambientes, etc., prejudicaram ou facilitaram a salvação. Bem, no Estado, as coisas devem ser feitas para criar condições para a salvação. Mas o Estado não salva. Quem salva é a Igreja. Porque a obra da salvação foi confiada à Igreja. Então, o que é que vem a ser a Igreja Católica Apostólica Romana? A Igreja Católica Apostólica Romana é constituída por aqueles que professam, quer dizer, que creem e declaram que creem. Não basta, portanto, crer, mas não declarar. Não basta declarar, mas não crer. É preciso crer e declarar que creem em toda a doutrina ensinada pela Igreja Católica Apostólica Romana. É o primeiro ponto. Normalmente, esses devem praticar os mandamentos e devem frequentar os sacramentos. Para crerem, eles têm uma mestra que lhes ensina o que é que eles devem crer. E se eles não crerem, eles se perderão a sua própria alma.
Se eles crerem, serão salvos. Quem é que dá aos homens esse ensinamento mediante o qual eles creem nesta verdade que salva? É a igreja. É a igreja que ensina. Nós, homens, nós somos os discípulos. A hierarquia dentro da igreja ensina. Nós recebemos o que a hierarquia diz, aceitamos como verdade, porque ela tem a missão de nos ensinar, cremos nela e nos deixamos guiar por ela. Esse é o papel da hierarquia. Bem, a igreja o que é? A sociedade feita por aqueles que ensinam e pelos que são ensinados. É a primeira noção. Mas a igreja não se limita a ensinar. Ela governa, ela guia. A igreja dá diretrizes aos homens para a sua salvação. Façam assim, não façam assado. Por exemplo, compareçam à missa uma vez por semana, confessem-se uma vez por ano, comunguem uma vez por ano, façam jejum em tais dias. Eu dou indulgências, diz a igreja, para quem praticar tais atos. Eu pulo por tais penalidades para quem praticar tais outros atos. Tudo isto diz respeito ao quê? Ao poder que a igreja tem de governar os homens de maneira tal que eles cheguem até a salvação. Então a igreja aqui já não é vista apenas como mestra, mas é vista como mãe. A mãe, em relação aos seus filhos, guia, governa para levar os filhos para o seu normal desenvolvimento. A igreja guia as almas e governa para que as almas atinjam a sua salvação. Mas isso não basta. A igreja ensina, a igreja governa. A igreja tem uma outra missão. A igreja santifica. Como é a ação santificante da igreja? É algo de sobrenatural, como é a ação de ensinar e como é a ação de governar. E sobre isso, nós, embora seja muito tarde, faremos um pequeno parênteses para explicar algo. Se os senhores tomarem qualquer homem, os senhores imaginem o homem mais dotado de boas disposições que tenha nascido sobre a face da terra. Se os senhores tomarem esse homem e mostrarem para ele os 10 mandamentos, esse homem pode se entusiasmar e dizer, eu vou cumprir. Mas, em virtude do pecado original, todos os homens ficaram tão ruins que é inútil. Nem mesmo esse homem privilegiado cumprirá na totalidade e de modo durável os 10 mandamentos. Ele fracassa. Ele peca nesse ponto, naquele outro ponto. Porque o homem tem uma tendência enorme para o mal que lhe vem do pecado original e vem do demônio que tenta o homem. E se arrasta o homem, convida para o pecado. Então, é preciso uma ajuda sobrenatural para que o homem consiga praticar os mandamentos. Para que o homem consiga praticar todas as virtudes necessárias a ir ao céu, ele precisa ter uma ajuda sobrenatural. O que é esta ajuda sobrenatural? É a graça de Deus. O que é a graça de Deus? É um verdadeiro mistério, mas um mistério maravilhoso. Essa graça estava fechada para os homens antes de nosso Senhor Jesus Cristo. Em consequência do pecado original, não havia graça para os homens. Nosso Senhor, morrendo, conseguiu a graça para os homens. O que é essa graça? Deus cria uma participação, um dom para os homens, o qual dom participa da própria vida de Deus. É uma coisa misteriosa, mas é como uma centelha que explode, que estala de dentro do próprio Deus e que leva ao fogo de Deus. Para dar uma comparação claudicante. Assim também é a graça. Na superabundância da vida de Deus, Deus cria uma coisa nova, uma participação. E essa participação atinge o homem. Penetra na ordem, na alma do homem e eleva o homem, dá ao homem um grau de vida a mais do que o homem normalmente tem. Nós temos em nós a vida vegetal, a vida animal e a vida humana, dada pela alma humana. Penetra em nós
essa participação da vida divina. E essa sim nos dá a clareza de espírito necessária para crer. Nos dá a força de alma necessária para obedecer e cumprir os mandamentos, cumprir as ordens da igreja. Esta graça a distribuição da graça, é a ação santificante da igreja. O mundo seria uma jangla horrível. Seria o mais sinistro campo de concentração se não fosse a graça. É pela graça que a vida é digna de viver. Os senhores imaginem aqui agora, nesse instante, que Deus nos livre, nós testássemos de ter a graça, se isso que Deus nos livre acontecesse, os senhores sabem o que sucederia? A reunião não terminaria. Todos nós, sem exceção de nenhum, sem exceção de mim, sem a graça, suspenderíamos a reunião em pouco tempo e cada um ia para seu lugar. Daí a pouco, de um modo ou do outro, conforme a idade e as circunstâncias, estavam todos pecando. Pecando mais ou pecando menos, mas estavam todos pecando. E essa reunião que se faz num ambiente de virtude, se terminaria no horror. A reunião só não se dissolveria se ela degenerasse. Porque então encontraríamos aqui ocasião de pecar. Esta graça, o homem a recebe como? Recebe das mãos da igreja, notadamente pelos sacramentos. Quer dizer, os sacramentos, o batismo, a confissão, a comunhão, a extrema-unção, etc., são meios pelos quais a graça entra na alma do homem. A graça o homem pode receber também na oração privada, rezando, Padre Nosso, Ave Maria, Rosário. A graça penetra nele. Mas a graça é dada, ela habita normalmente na igreja, ela é dispensada de modo sumo, do modo mais perfeito. É a missão da igreja dispensar essa graça, e sem essa graça a vida humana seria um verdadeiro horror. Então, a igreja tem a obra da sua salvação. Porque é ela que ensina o que a gente precisa saber para salvar. Ela é que governa de maneira que a gente se salve de fato. E ela é que nos obtém as forças necessárias para nós nos salvarmos. Ela é a igreja docente, ela é a igreja que rege, que governa, ela é a igreja que santifica. Bem, então nós podemos aí ver a beleza da missão da igreja. A igreja é o centro de tudo. Para ela devem convergir as atenções de todos, o amor de todos, o entusiasmo de todos. Porque se a igreja é reconhecida por todos como deve ser, todos praticam os mandamentos, todos têm a fé, todos se santificam. Tudo floresce no mundo e as almas se salvam. Se, pelo contrário, a igreja não é vista como ela deve ser, o que é que acontece? Em pouco tempo, as almas se perdem. Quer dizer, a igreja é o centro da terra. E para o amor à igreja e o serviço da igreja, devem viver todos os homens.